família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Já quero começar desejando um bom dia, paz do Senhor a todos que estão assistindo essa estreia ao vivo aqui no chat. Eu quero desejar que você que está aqui pela primeira vez seja bem-vindo à nossa família. Hoje, na verdade, nós não vamos falar diretamente sobre casamento, sobre restauração. Nós vamos tratar de uma dúvida teológica. Afinal de contas, união estável é fornicação? É o pecado da fornicação? É isso que a Bíblia diz? Nós vamos descobrir isso daqui a pouquinho. Porque antes eu só quero dizer uma coisa para você, que talvez você não saiba, talvez você já esteja cansado de saber. Se você acessar manualdocasamento.net/WhatsApp, você vai aparecer aqui, ó, WhatsApp, grupo de apoio. Nós temos um monte de grupos, presta atenção, para cada região do Brasil. E nós temos lá no final, ó, exterior, que são aqueles que moram em outros países, tá? De língua portuguesa. Então nós temos angolanos, nós temos brasileiros que estão morando na Europa, na Ásia, na Austrália, enfim. Para que servem esses grupos? Esses grupos você vai receber conteúdos exclusivos. Esses grupos são abertos a cada dois dias, não, né? 2 dias por semana, para vocês fazerem pedido de oração, para vocês jejuarem, para vocês desabafarem, para pedirem conselhos, para ajudarem uns aos outros. E o mais importante, esses grupos regionais são para organizar encontros. Sim, encontros. Onde eu, o Manual do Casamento, ou até mesmo os participantes do grupo poderão marcar dias para se encontrarem, para estudar a palavra, para orarem junto, para trocarem experiências. Enfim, o deserto não é moleza. Mas se nos organizarmos, se nos empenharmos, é certo que vamos sair dele muito mais fortes do que quando entramos. Amém? Então acessa lá manualdocasamento.net/WhatsApp e participe de um dos nossos grupos, tá bom? Família, vamos lá. O assunto de hoje, união estável é fornicação? O que nós precisamos entender a respeito disso? Primeiro, eu preciso trazer aqui para você uma filosofia de vida. Eu não nasci em um lar cristão. Eu não nasci. Eu conheci a Cristo, eu conheci a igreja, eu conheci a Bíblia, eu conheci doutrinas. Eu estava saindo da minha adolescência. Eu estava adentrando ali aos meus 18 anos de idade. Eu ainda estava naquela fase de questionar. Por quê? Por que é assim? E sabe o que é interessante? É que até hoje essa fase não passou. E eu vou te explicar o porquê. Porque quando eu comecei a conhecer a Cristo, conhecer a Bíblia, eu comecei a ver que havia muitas coisas nas religiões, na igreja, na humanidade, que nós fazíamos, mas não sabíamos dizer o porquê fazíamos. E aí, eu que era um novo, convertido na fé, eu questionava, olha, mas por que não pode fazer isso? Ah, porque está na Bíblia. Aonde está na Bíblia? Deixe-me ler, deixe-me conhecer isso. E aí, muitas dessas perguntas eu observava que as pessoas não tinham respostas. Ou seja, muitas coisas diziam que estava na Bíblia, quando na verdade não estava. Tantas outras tinha que dar toda aquela rebolada para conseguir uma explicação, para conseguir uma contextualização, para se justificar algo. Então, toda a minha jornada cristã, quando eu percebi que nem tudo que se faziam alegando ser à luz da Bíblia, era de fato à luz da Bíblia. Então, até os dias de hoje, se você chegar para mim e falar, Diego, você sabia que você não pode fazer tal coisa? Eu vou lhe perguntar, mas por quê? E se você me disser porque está na Bíblia, você esteja preparado para abrir a Bíblia e me mostrar. Porque eu vou perguntar para você. Dito isso, existem alguns pecados na Bíblia referente a casamento que nós confrontamos diariamente, que na verdade são mal compreendidos, tá? Mal compreendidos.
E por causa disso faz uma enorme confusão. Quando nós falamos, por exemplo, de fornicação, logo você pensa o pecado sexual. Só que é importante eu destacar para você que a Bíblia ensina que existe pelo menos 4 tipos de pecados sexuais. 4 tipos. Existe a fornicação, existe a prostituição, existe o adultério, existe a imoralidade sexual. Tá percebendo? 4 tipos. Ah, Diego, mas é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa, não. À luz da Bíblia, pela letra da lei, cada pecado é diferente. Cada um desses, a condenação que havia, por exemplo, na nação de Israel, era diferente. Quando nós vamos, por exemplo, para Mateus 19, quando Jesus fala acerca do divórcio em caso de imoralidade sexual, por exemplo, está trazendo uma questão de uma lei de Deuteronômio capítulo 24 que fala da prática da imoralidade sexual e da possibilidade do marido se divorciar da sua mulher. Quando, por exemplo, você fala de adultério, e aí, como eu mencionei Cristo, eu vou fazer menção novamente. Quando fala de adultério e vem a mulher adúltera, né, que os fariseus trouxeram e disseram assim, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. Ou seja, em caso da imoralidade sexual, mencionada em Mateus 19 com referência de Deuteronômio capítulo 24, era lícito dar carta de divórcio. Em caso de adultério, já não era questão de divórcio, era questão de apedrejamento. Ou seja, são pecados diferentes. Quando nós falamos de prostituição, é outro tipo de pecado. Quando nós falamos em fornicação, é outro tipo de pecado. Tá? Então, primeira coisa que nós precisamos entender é isso. É possível que você ou alguém que você conheça já tenha cometido um desses pecados. Então é importante que você saiba quando de fato a pessoa cometeu adultério, quando de fato a pessoa cometeu prostituição, quando de fato ela cometeu fornicação e quando de fato ela cometeu imoralidade sexual. Dito isso, agora eu reforço. Cada um desses possui uma distinção. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, da imoralidade sexual, aí você vai para Deuteronômio capítulo 24, verso de 1 a 4, aonde é dito que em caso da imoralidade sexual, o homem poderia dar carta de divórcio à sua mulher. Lembrando que, segundo Deuteronômio 24, imoralidade sexual seria o homem descobrir que a sua mulher, embora tenha se casado virgem com ele, ela antes de se casar, ela cometeu atos vergonhosos, indecentes com um outro homem. Ou seja, ela não cometeu o pecado da prostituição, ela não cometeu o pecado da fornicação, ela não cometeu o pecado do adultério. Ela cometeu o pecado da imoralidade sexual. E por causa disso, ela poderia então receber a carta de divórcio. Mas Diego, e se a mulher ela cometeu uma imoralidade sexual com o ato sexual, se ela perdeu a virgindade? Aí nós vamos para Deuteronômio capítulo 22, quando é dito que se a mulher perdeu a sua virgindade com um homem e ela se casou com outro homem e esse homem descobriu que ela não era virgem porque ela havia cometido um ato sexual antes, essa mulher era morta. Ela era morta, ela era apedrejada. E aí você pode ler Deuteronômio capítulo 22, do verso 13 ao 21, que conta como funcionava essa lei. Ou seja, o homem casou, não teve aquele sangramento. E aí passou um tempo, o homem pegou e falou assim, não, essa mulher minha, ela não é virgem não tem como ela ser virgem. Então ele ia até o sacerdote, informava que a mulher não era virgem, que ele havia sido enganado. O sacerdote chamava o pai da mulher, o qual vinha, e o pai tinha que ter os lençóis que comprovasse que ela perdeu a sua virgindade na noite de núpcias.
Se o pai não tivesse esse lençol, então a mulher seria apedrejada. E aí, aqui em Deuteronômio capítulo 22, é dito o seguinte, no verso 21, ela cometeu loucura em Israel, prostituindo-se ainda na casa do seu pai. Ou seja, ainda quando morava com o pai, ela se prostituiu. Ela perdeu a sua virgindade com um outro homem. E por isso ela era morta. Se porventura fosse comprovada que ela era virgem, então ela não era morta. O homem tomava algumas chibatadas, uns chicotes nas costas. Ele tinha que indenizar a família dela por ter falado loucura a respeito da mulher, e ele ainda era condenado a viver com ela enquanto ela vivesse. Então aqui eu já falei para você da imoralidade sexual e da prostituição. Adultério nada mais é do que uma pessoa casada que se envolve com qualquer outra pessoa. Ou seja, a partir do momento em que um homem e uma mulher assumiram um compromisso, se tornaram uma só carne diante de Deus, se qualquer um dos dois se envolver com uma terceira pessoa, este ato chama-se adultério. Tá? Ainda que a terceira pessoa seja solteira, livre, desimpedida, ela também vai cometer o pecado do adultério. Tá bom? Então eu expliquei as três já desses pecados. Da imoralidade sexual, ou seja, seria uma indecência sexual antes do casamento com alguém que não se tornou seu marido, tá? Prostituição, um ato sexual consumado com alguém que não se tornou seu marido, tá? Condenação, morte. Adultério, você se deitar com uma terceira pessoa que não é seu marido, não é sua esposa, condenação, morte. Agora vamos falar do pecado da fornicação. O que seria o pecado da fornicação? Eu vou ler aqui para você Deuteronômio capítulo 22, a partir do verso 28, que diz assim: se um homem encontrar uma mulher virgem, e desposá-la e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao seu pai da moça 50 siclos de prata. Então ela lhe será por mulher, pois a humilhou. Não poderá despedi-la enquanto ela viver. Presta atenção aqui. Quando você lê os versos anteriores, você vai entender melhor esse contexto. Mas eu vou explicar para você. O que é que ele está dizendo aqui? Se um homem se relacionar com uma mulher, sendo ela virgem, antes de torná-la esposa, ou seja, antes dele ir na família, conversar, pegar ela da casa do pai, por isso o homem deixa teu pai e tua mãe e une-se a tua mulher e torna-se dois uma só carne, você lembra, né, de Gênesis 2, ok? Então, se o homem não fizer esse procedimento, mas pegar a mulher virgem e ter relações sexuais com ela antes de desposá-la devidamente, então ele cometeu o pecado da fornicação. Os dois, tá? Agora, olha que interessante. Quando você vai para os versos anteriores, depois você pode ler aí na sua casa. Você vai ver que, se porventura não for consensual, se a mulher não concordar com isso, ela estaria livre dessa situação, né? Se porventura ela já fosse noiva de outra pessoa, haveria apedrejamento, enfim. Mas aqui, esse verso que fala acerca da fornicação, mais propriamente dito no verso 28, ele está trazendo essa circunstância. Duas pessoas que se conhecem, tá? Que têm intimidades, que chegaram ao ponto de ter relações sexuais antes das núpcias, tá? Antes de cumprir todo o propósito. Cometer um ato sexual antes do casamento. Tá. Então, peraí. Esse é o pecado da fornicação, né, Diego? Então, o homem e a mulher cometeram fornicação, certo? Certo. Então, qual que é a condenação deles diante desse pecado? O homem
que se deitou com ela dará ao seu pai da moça 50 siclos de prata, e ela lhe será por mulher, e não poderá despedi-la enquanto ela viver. O pecado da fornicação causa morte? Não. O pecado da fornicação causa divórcio? Não. O pecado da fornicação obriga o homem e a mulher a viverem juntos enquanto eles viverem. Ou seja, eles já iam viver juntos. Eles já estavam se conhecendo. Entretanto, eles tiveram o ato sexual antes da hora. E isso ocasionou uma multa que o homem deveria pagar à família da mulher. E também agora antecipou-se as núpcias e eles se casaram. Se tornaram uma só carne. E ele terá que viver com ela enquanto eles viverem. Isto é o pecado da fornicação. Tá, Diego, mas onde é que entra a união estável nessa história? É a mesma pergunta que eu faço para todos que dizem que união estável é fornicação. Onde é que entra a união estável na lei da fornicação? Aonde? Vou explicar para vocês. Tá? Eu estou fazendo essa pergunta, mas eu já tenho a resposta. O que é que acontece? Vamos partir do princípio de hoje, e aí depois nós vamos para o ontem. Hoje, a concepção da maioria das religiões é uma só carne é apenas com registro civil ou casamento celebrado por um pastor, por um padre ou uma autoridade religiosa. Essa é a concepção das igrejas, tá bom? Entretanto, quando você analisa dessa forma, e aí você pega duas pessoas que vivem juntas 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas nunca tiveram essa celebração, quer seja na presença de um juiz ou de uma autoridade religiosa, a igreja agora diz, bem, se eles não consumaram o ato diante de um juiz ou de uma autoridade religiosa, então eles estão no pecado da fornicação. Tudo bem, isso nós entendemos. Nós crescemos ouvindo isso. Entretanto, note que o pecado da fornicação não é um homem e uma mulher viverem como marido e mulher. Não é um homem e uma mulher constituírem família. Não é um homem e uma mulher morarem sobre o mesmo teto. Não é isso. O pecado da fornicação é o ato sexual antes de se assumirem. Antes de terem a responsabilidade um com o outro, antes que a família saibam que os dois estão tendo relações sexuais. Esse é o pecado da fornicação. Ou seja, você tão somente afirmar que morar junto, que a união estável é o pecado de fornicação, não tem sustentação bíblica para isso. Não tem. Agora, existe uma sustentação cultural. Ou seja, uma pessoa falou que era fornicação, 2 falaram que é, 10 falaram que é, 1 milhão falaram que é, 7 bilhões de pessoas falam que é, então é. Graças a Deus, a Bíblia não se baseia para o que a multidão diz. A multidão engana, sabe? A multidão condenou Jesus e soltou Barrabás. Tá percebendo? Perceba que a Bíblia não dá essa sustentação. Ah, Diego, então me responde uma coisa. De onde que tiraram isso? Calma que eu te explico. Não sei se você sabe, mas o casamento civil ele é algo recente, principalmente aqui no Brasil. Não sei se você sabe, mas muitas pessoas que defendem que a união estável é fornicação, porque está em descumprimento com o que dizem Romanos, de que todo homem deve estar sujeito à lei dos homens. É importante destacar que união estável não é crime, não é ilegal, e a própria Constituição do nosso país converte união estável em casamento. Ponto. Agora, quando nós vamos para o passado, antes de haver registro civil, que no caso aqui no Brasil foi a partir do ano 1880 e poucos, eu não tenho o número exato nesse momento,
O que acontece? Quem realizava todo e qualquer casamento era a igreja. Ah, Diego, todas as igrejas? Não. Igreja católica. Só a igreja católica que celebrava casamentos. O que se desenvolveu de cultura em torno disso? A igreja começou a chamar de pecadores, hereges, adúlteros, fornicadores, aqueles que se unissem sem passar pela celebração dela. Então começou a desenvolver essa cultura. Você quer se tornar uma só carne? Tu vem aqui, paga ao padre, faça a missa, o culto, né, a cerimônia, e então vocês dois estarão sendo uma só carne. Entretanto, biblicamente nós não temos esse respaldo. O tempo passou, essa cultura prosseguiu, ou seja, se você for olhar os seus antepassados, se você tinha pai e mãe que eram espíritas, por exemplo, dificilmente eles foram casados pela Igreja Católica. Os seus pais não, né? Mas seus avós. Se seus avós ou bisavós, por exemplo, viviam na roça, possivelmente eles não foram casados mediante um padre. E por isso eles viviam em fornicação? Essa é a grande pergunta, né? Ou será que a lei de Deus se adaptou à lei dos homens? O que também não acontece de acordo com a Bíblia. Só que agora, presta atenção numa coisa. Quando nós caminhamos dessa forma, quando nós vamos entendendo que houve toda essa influência proveniente da igreja em condenar aqueles que não celebravam a união conforme os seus trâmites, conforme as suas doutrinas, nós entendemos que isso caminhou até os dias de hoje. Só que agora nós temos igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, que pegaram a mesma base doutrinária para defender isso. Tanto é que hoje você celebra um casamento no registro civil e as igrejas dizem que agora não basta só o registro civil. Você precisa celebrar lá na igreja também. Muitas igrejas fazem isso gratuitamente. Muitas outras cobram por isso. Ou seja, existe interesse financeiro das igrejas para isso. Mas existe mais um detalhe muito perigoso, que é o interesse do poder intelectual. O que seria o poder intelectual? Seria da igreja dizer assim que ela tem poder sobre você. De que forma? Você só pode se tornar uma só carne com o seu marido, com a sua esposa, se um representante, se uma autoridade da igreja assim o fizer. Esse é o maior perigo dessa situação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que apenas Deus une o homem e a mulher. Quando você vai em Gênesis, Deus deixa claro que quem une é Ele. Quando você vai para Malaquias 2, você descobre que quem une, quem foi testemunha entre ti e tua esposa foi Deus. Quando você vai para Mateus 19, Jesus reafirma que aquilo que Deus uniu, o homem é incapaz de separar. Ou seja, a prerrogativa de unir homem e mulher é de Deus, não é de nenhum ser humano. Quando a igreja se posiciona dessa forma, ela está outorgando para si o poder da sua vida, para que um pastor, para que um padre, para que um líder religioso diga para você assim: minha irmã, teu casamento não é de Deus. Perigoso isso, né? Agora você quer ver onde a situação piora? Então vamos supor que você, ou alguém que você conheça, vivia em união estável. Vamos supor que viviam em união estável e agora você foi para uma igreja e eles falam assim: minha irmã, teu casamento é uma fornicação. Certo. Então agora significa que eu posso largar meu marido ou meu companheiro, como diz a legislação, né, aqui no Brasil, e eu posso me casar com outra pessoa, com qualquer pessoa. Então significa que o meu marido, que nós vivíamos em união estável, que me largou e casou civilmente com outra mulher,
Ele está certo agora. Deus uniu ele com essa outra mulher, porque eles casaram no civil, eu não casei no civil. Então seria isso? Porque, curiosamente, o pecado da fornicação obriga o homem a viver com a sua mulher até a morte. Ou seja, se porventura você viveu em união estável, supostamente em fornicação, né? Presta atenção, eu estou caminhando junto com aqueles que defendem que união estável é fornicação. Então você viveu em fornicação, certo? Em união estável, certo? Tranquilo? Ótimo. Seu marido foi embora e casou civilmente com outra, certo? Tranquilo? Ok. Agora, você pede oração pelo seu casamento, aí vem o líder da tua igreja e diz assim, não, irmão, esse homem não lhe pertence porque vocês viviam em fornicação. Ótimo. Então agora invoca a lei. Fala assim, é mesmo, era fornicação. Ótimo. Então, pera lá, porque a Bíblia diz, se nós vivíamos em fornicação, ele é obrigado a viver comigo enquanto eu viver. Ponto final. Um dia eu vi uma pessoa falando assim, né? Eu vi, na verdade, um story de um canal de restauração, que a pessoa perguntava assim, fulano, eu vivia em união estável, eu devo orar pelo meu marido? E aí a pessoa falou assim, que marido? Você nunca teve homem nenhum, você viveu em fornicação. Espera aí. Se essa pessoa tivesse lido a Bíblia antes de sair reproduzindo o que escuta dos outros, ela ia descobrir que o pecado da fornicação trazia por consequência os dois viverem juntos até a morte. Então, quando alguém disser para você assim, olha, você está vivendo no pecado da fornicação, ótimo, saiba que o pecado da fornicação é até o momento em que as pessoas sabem que você e seu marido estão vivendo junto, que vocês cometeram ato sexual. E isso agora acarreta que você viva com ele até a morte. E ele viva com você até a morte. Ou seja, o pecado da fornicação, na verdade, biblicamente, é o ato sexual, a relação íntima entre duas pessoas que estão prometidas a casamento, sem que os outros saibam. A partir do momento que as outras pessoas souberam, eles são obrigados agora a assumirem a responsabilidade de marido e mulher. Tá percebendo? Biblicamente, é isso que a Bíblia diz. Agora, vamos entender uma coisa. A Bíblia diz que você deve deixar pai e mãe, que você deve assumir a tua mulher ou o teu marido e assumir as responsabilidades de cônjuge e que vocês devem consumar isso com um ato sexual. Então, Deus os fará uma só carne. Se você fez isso e vive em união estável, qual é o seu pecado? Se você fez isso e você foi no cartório e você registrou, qual é o seu pecado? Se você fez isso e chamou um padre, um pastor, um líder religioso, foram para uma chácara e fizeram um culto, que pecado há nisso? Você está percebendo? Entenda o seguinte, quando eu falo que você viver em união estável, pode ser que Deus una você e seu marido, eu não estou condenando quem casa civilmente ou quem casa no religioso, de forma nenhuma. O que eu defendo biblicamente é que, a partir do momento que você atende esses 3 requisitos, deixar pai e mãe, ou seja, irem morar juntos, se assumem como marido e mulher diante de toda a sociedade e consumam isso com ato sexual, agora você pode se tornar uma só carne. Uma coisa interessante. Simplesmente morar junto é sinal de que se tornaram uma só carne? Não. Porque talvez essa pessoa esteja cometendo adultério, talvez a outra pessoa seja divorciada, talvez a outra pessoa já se tornou uma só carne com outra. Então, ir morar junto não é sinal de que Deus vai tornar uma só carne. Precisa atender os requisitos. Da mesma forma, quantas pessoas casam civilmente, religiosamente, pela 3ª, 4ª, 5ª vez? E por isso se tornou uma só carne com a 5ª mulher, com o 3º marido? Não. Você está percebendo? Ou seja, quando nós entendemos isso, agora nós podemos responder com todas as palavras que união estável
não é fornicação. Posso colocar uma ressalva sincera e justa? União estável pode ter sido fornicação um dia, assim como casamento civil e religioso também pode ter sido fornicação um dia. Quer uma prova disso? Você sabia que o número de pessoas que fazem hoje o programa Meu Deserto, aqui do Manual do Casamento, que se separaram, que entraram numa crise, mais de 80% desses casais casaram civilmente e mesmo assim tiveram ato sexual antes do casamento? E isso é o pecado da fornicação. Ou seja, tanto quem tem união estável pode ter cometido o pecado da fornicação, tanto quanto quem casou civilmente pode também ter cometido o pecado da fornicação. Agora, a partir do momento em que foram morar juntos, sobre o mesmo teto, tirou o homem da casa da mãe, tirou a mulher da casa do pai, se assumiram como marido e mulher e tiveram relação sexual, agora não há mais pecado algum. Quer tenha sido assumido diante de um juiz, quer tenha sido na frente de um padre, ou na frente de um pastor, ou de uma autoridade religiosa. Simples assim. Sabe o que nós devemos tomar muito cuidado? Nós vivemos em dias, numa sociedade onde as pessoas querem se relacionar com todo mundo. Antes de casar, é possível que você tenha beijado dezenas de pessoas. É possível que você tenha tido relações sexuais com outras dezenas de pessoas. É possível que você tenha se enamorado com tantas outras pessoas. É possível que você tenha dito eu te amo para um bocado de pessoa. E nós achamos isso tudo normal. E aí chega um momento que a nossa sociedade diz assim, olha, é normal, viu? Fica com quem você quiser, namora com quem você quiser, tem os crush que você quiser. O importante é que no dia que casar, agora o negócio ficou sério. Só que a Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia é totalmente contrário a essa banalização de relacionamentos que nós vivemos hoje. A essa imundícia que hoje nós vivemos. As pessoas trocam-se de namorado o tempo todo, beijam o tempo todo, vão para balada, beija 10, 20 numa noite e a vida que se segue. Sabe? Você vai casar, vai assistir um casamento, a mulher sobe lá vestida de branca e aí você percebe nos corredores homens rindo, falando assim, vestida de branco, olha lá, eu já peguei ela, e o outro, nossa, eu também, eu também. Mas agora como ela casou, agora o negócio ficou sério. Pera aí, vamos abrir os nossos olhos. Se você casou civilmente, por favor, não seja hipócrita, não coloca fardos sobre aqueles que estão buscando restauração. Sabe qual é a diferença da dor de quem foi abandonado com um registro civil na mão e de quem foi abandonado sem um registro civil na mão? A dor é a mesma. É a mesma dor. É a mesma dor do abandono. Então não faça isso. Não diga para tua irmã que viveu 30 anos com o marido, que pela ignorância não fez um registro civil, por falta de dinheiro não fez, por qualquer outra questão não fez, sabe, que teve 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, que construíram casa, que tinham um sonho junto, e o cara foi embora porque se apaixonou por outra, ou porque veio algum pastor e barulhou a cabeça dele e falou assim, não é união estável, não, você nunca foi casado, casa aqui com a obreira, ó, essa obreirinha nova aqui, ó, é filezinha, ó, você casa. Ei, presta atenção, a dor de quem foi abandonado é a mesma, com um papel assinado por um pecador ou não. Os filhos sofrem da mesma forma. Vai falar para um filho que o pai foi embora. Fala assim, não meu filho, mas era união estável. Vai lá ver se você vai tirar a dor, as lágrimas dessa criança. Vai lá. Vai olhar, visita uma pessoa que vivia em união estável e pergunta se a dor dela é menor porque era união estável. Pelo contrário, tende a ser até maior, por causa de pessoas maldosas que chegam e falam assim, ei, se não teve um pecador que assinou a sua união, então você não tem marido. Como assim não tem marido? A mulher se expôs, ela saiu da casa do pai, ela viveu com esse homem. O homem conhece o cheiro, conhece o corpo dela, as intimidades dela.
E ele foi embora, não foi porque era união estável, é porque ele caiu em pecado. Porque ele caiu em pecado. Ele não foi embora porque um belo dia o Espírito Santo tocou no coração dele. Não, ele foi embora por causa do pecado. E agora você vai ser duro com essa pessoa? Por favor, não faça isso. Eu respeito você se você discorda de mim. Só peço para você, coloque a mão na consciência. Estude a palavra de Deus, sabe? Eu sei que tem pessoas que nesse momento vão sair do vídeo e vai ligar para o pastor. Pastor, união estável é fornicação? Ei, vai para a Bíblia. Para a Bíblia. Para a Bíblia. Vem para a Bíblia. Deixa Deus falar com você. Não deixa, sabe, outros canais de restauração. Não deixa pastor. Não, vem para a Bíblia. Eu abri a Bíblia para tocar nesse assunto. Eu li a Bíblia para trazer esse assunto. Eu trouxe referências da Bíblia para tratar desse assunto. Vá na Bíblia e você vai ver que a Bíblia te revela sim toda a verdade. Tá bom? Digo isso porque quero causar polêmica? Quero causar discussão? Não. Eu quero mostrar para você a seriedade do casamento aos olhos de Deus. Tá? Eu quero dizer para você que as mesmas pessoas que criam essa prerrogativa de que você só é uma carne se você assinar um papel, são as mesmas pessoas que assinam um papel separando você e seu marido. São as mesmas pessoas que depois assinam de novo casando seu marido com outra mulher. Então, tire as escamas dos olhos e enxergue o que a palavra de Deus diz para você. Para que você não seja enganado. Para que a tua fé seja sólida. Para que os teus princípios sejam rígidos e você não seja enganado por qualquer nuvem de doutrinas que apareçam por aí, tá bom? Família, fiquem com o nosso bom Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.